Boa noite, meu nome é Brenda e sou da Tradução LB. Obrigada por escolher assistir o nosso vídeo e pela confiança em nossas traduções. No vídeo de hoje, o assunto principal é o assassinato do Dr. Suzuki, uma notícia que abalou todo o Japão. Mas antes, trago para vocês várias informações também que é muito importante nós estarmos sabendo. E a primeira informação que eu trago para vocês é que nessa sexta-feira a imigração vai estar fechada. É o dia da fundação do Japão, feriado. Então, se você estava programando para ir na imigração sexta-feira, desista, porque a imigração vai estar fechada, ok? Segundo, muitas pessoas que pegaram Covid-19 no começo dessa sexta onda, graças a Deus já melhoraram e estão voltando para os seus trabalhos. Mas para receber os subsídios, algumas empresas estão pedindo o comprovante que elas foram positivo no teste do Covid-19. E algumas pessoas têm esse documento porque o médico deu, outras porque o Hokenjo enviou, mas tem pessoas que não têm. Isso acontece porque tem muitas pessoas que estão com infecção e o Hokenjo ele está atrasado no seu trabalho. Neste caso, se você não tem esse documento e você precisar para solicitar os subsídios ou para solicitar a ajuda do seguro de saúde, né, que você paga em particular, você pode entrar diretamente em contato com o seu Hokenjo e pedir para eles enviarem esse documento. Talvez eles vão pedir para você preencher o formulário, acho que isso depende um pouco da cidade, né? Mas se você precisar desse documento, entra em contato com o Hokenjo, tá bom? E também, como eu já estou falando, né? Continuando o assunto do Covid-19, aqui no Japão está faltando o kit para exame. Então, está faltando na farmácia, está faltando até nos hospitais. O governo ele tinha liberado o exame gratuito, mas assim que ele liberou, começou essa sexta onda, a demanda foi muita que esse kit está em falta. Devido a isso, foi 24 de janeiro, o governo então liberou que os médicos dessem um diagnóstico mesmo sem fazer o teste. Então, são 20 estados que estão liberando que os médicos dêem um diagnóstico de Covid-19 mesmo sem fazer o teste. Então, como que é? Então, se alguém da família ou alguém que você convive foi positivo no teste e você tá morando junto e começar a ter os mesmos sintomas, os médicos, né, dependendo do estado, eles podem te diagnosticar como Covid-19 mesmo sem fazer o teste. E agora falando sobre a máscara de pano que o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe tinha distribuído para todos os moradores do Japão. Bom, então, 2 anos atrás, quando começou essa pandemia, faltou máscara, então o governo, na época era o primeiro-ministro Shinzo Abe, ele fez máscara de pano e distribuiu para todo mundo, 2 por família. Só que sobrou estoque e sobrou aproximadamente 80 milhões de máscaras. E para jogar fora, né, esses 80 milhões de máscaras, o governo ia gastar 60 milhões só para jogar fora. Então, o atual primeiro-ministro, no seu pronunciamento, né, o Kishida-san, no seu pronunciamento, ele falou assim, olha, quem quiser, entre em contato com o governo, né, que nós estaremos enviando para você. E, gente, tinha 80 milhões de máscara, mas foi tanta gente que queria que se fosse dar para todo mundo, ia precisar de 280 milhões de máscara. Então, ultrapassou o estoque. Aí, então, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, ele fez um discurso, né, em uma das reuniões, falando, nossa, viu, todo mundo queria máscara, por que que o governo não fez isso antes, né? E tava todo sorridente lá, falando, né, feliz, porque, né, afinal de contas, todo mundo queria a máscara dele. Mas política é fogo, né, gente? Aconteceu que então eles descobriram que para enviar a máscara para todo mundo, agora eles vão ter que gastar 1 bilhão de ien com correio. E essa é a notícia que está correndo no Japão. Então, como agora vai ter mais gastos para enviar do que para jogar fora,
eles estão vendo como que eles vão fazer com essas máscaras, né? Ainda então continua a saga da máscara do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Em relação a isso, né, é uma notícia, assim, particularmente eu acho engraçada. Então, vamos estar também seguindo essa notícia e qualquer coisa a gente volta aqui. E a recomendação dessa semana é sobre o pão do Yamazaki. Mais uma vez, como todos os outros anos, o pão do Yamazaki, ele está dando os pratos de presentes. Como assim? Né? Para você que não sabia disso. Então, todos os anos, o pão Yamazaki, ele faz uma campanha. Se você juntar 28 pontos, você ganha um prato, né? E funciona assim. Então, você primeiro tem que procurar na loja, no mercado que você sempre vai, o papelzinho para você colocar os tiros, os pontos. Às vezes fica onde vende o pão, às vezes fica aonde você coloca os produtos, naquela mesa onde você coloca os produtos na sacola, às vezes fica na entrada da loja, cada loja fica em um lugar diferente. A maioria fica no lugar do pão. Então você pega lá o seu, compra o pão do Yamazaki, ajunta 28 pontos para trocar. Aí também depende do mercado, mas tem mercado que você troca ali no caixa mesmo, tem mercado que você tem que ir no centro de informação, depende muito, mas pergunta ali para a mulher do caixa que ela vai te falar, olha, é ali, ok? E todos os anos eles dão de presente 14 milhões de pratos. E ele vem da França, então lá na França eles todo ano eles têm esse pedido de 14 milhões de pratos. Então, é onde gera economia na França, né? Gera economia no Japão, porque vende muito pão nessa época. E a gente que gosta de pão e come bastante, fica feliz porque ganha um prato de graça, né? Então, essa foi a recomendação da semana. E agora, eu trago para vocês a notícia que chocou o Japão, que foi o assassinato do Dr. Suzuki. Quem acompanha o meu canal sabe que não é muito normal eu trazer notícias do Japão aqui no canal. Normalmente a gente está falando de informações, né, para a comunidade brasileira e de todos vocês que nos assistem. Mas hoje aqui eu resolvi trazer essas notícias e as outras que eu trago sempre porque nós temos algo a aprender através dessas notícias. E antes de começar também, tem um ditado em português que fala, faça o bem sem olhar a quem. Eu cresci aqui no Japão, então eu não sei muito de ditados do Brasil e eu ouvi esse ditado faz uns 2 ou 3 anos atrás e a primeira vez que eu li foi no Facebook, né? Faça o bem sem olhar a quem. Eu achei um absurdo essa frase. Eu falei, como assim você vai fazer o bem sem olhar para quem? Né? Eu sei que talvez você vai querer aqui comentar, né, sobre o real significado dessa frase, mas mesmo assim eu sou contra essa frase. Bom, então vamos lá. Então foi Saitama-ken Fujimi-no-shi. Um senhor de 66 anos chamado Watanabe assassinou o Dr. Suzuki. O senhor Watanabe, ele cuidava da sua mãe na sua casa. A mãe dele já era bem debilitada, né? Ela já era de cama e então ela precisava de todo aquele cuidado especial. E o senhor Watanabe era uma pessoa problemática. Ele já causava todas as clínicas que ele passava, ele era aquele paciente, né, que xingava, que gritava, que fazia barraco com os médicos que cuidavam da mãe dele. Então, ali naquela região, já os médicos estavam falando, o que a gente vai fazer com essa pessoa? A mãe dele necessita, mas ele não ajuda, não colabora. Então, foi aí que o Dr. Suzuki, né, um coração bom, disse, não, eu vou cuidar dele e da mãe dele. Então, assim, eles começaram a cuidar. Só que, claro, o senhor Watanabe trouxe problema pro Dr. Suzuki, porque ele não fez, mesmo o Dr. Suzuki sendo bonzinho com ele não fez diferente com o Dr. Suzuki. Ele brigava com o Dr. Suzuki e com a sua equipe que ia lá na casa cuidar da sua mãe. O Dr. Suzuki, ele era um médico que ele tinha uma vocação muito grande de ser médico. Então, ele se formou em medicina e ele já queria trabalhar atendendo pacientes nas casas, porque sim, existem muitas pessoas que precisam que os médicos vá até a sua casa.
O Dr. Suzuki cuidava de 300 pacientes. Algumas matérias dizem que é 400, mas era muito. Então, ali naquela região, ele era um doutor muito reconhecido. Tanto é que ele até correu na Olimpíadas, carregando a tocha olímpica. Quando passou na cidade dele, ele foi escolhido para correr, né? Honraram ele por ele ser um doutor que realmente pensa no próximo, que pensava ali naquela cidade e ele cuidava. Também os médicos falavam, né, quando tinha assim as reuniões dos médicos, ele sempre ia já com a roupa de médico e sempre carregava o seu equipamento, porque ele sabia que ele era um dos únicos que trabalhavam ali, né, atenderam nas casas, e ele fazia plantão também, tudo sozinho. Então, se era na hora da reunião, se era de madrugada, se era qualquer hora, se alguém ligasse para ele, lá ele estava para ajudar aquela família naquela casa. Ele era assim. Ele era muito amado, é um doutor amado e reconhecido pela cidade ali. E, então, mesmo assim, tendo muitos problemas, né, com o senhor Watanabe, o doutor Suzuki continuou e chegou a hora da mãe do senhor Watanabe. Então, a mãe, ela foi 9 horas da noite, ela faleceu, o doutor Suzuki foi chamado, ele foi lá e viu que realmente a mãe tinha falecido. Aí, no outro dia, o senhor Watanabe chamou o Dr. Suzuki e falou assim: ó, Dr. Suzuki, você tem que vir aqui acender o incenso para minha mãe, porque aqui eles têm então o costume, né, de acender o incenso, né, e ajuntar as mãos para o falecido. Então ele falou: ó, Dr. Suzuki, eu quero que venha o Dr. Suzuki e mais o enfermeiro de não sei o que, e esse. Ele convocou 7 pessoas, né? Além do Dr. Suzuki, 7 pessoas da equipe dele. Enfermeiros, terapêuticos, todo mundo. E o Dr. Suzuki, né? Sim, convocou todo mundo que ele tinha pedido para ir lá, então, acender o incenso para a mãe dele. Chegando na casa, o senhor Watanabe pediu que o Dr. Suzuki fizesse uma massagem no coração, né, da mãe dele para ver se a mãe dele voltava. E o Dr. Suzuki explicou que já fazia um dia que a mãe dele tinha falecido, então que não tinha mais nada o que poderia ser feito. Foi nessa hora que o senhor Watanabe tirou a arma de caça, ele tinha 2 armas de caça na casa dele, atirou 3 vezes no Dr. Suzuki e o Dr. Suzuki acabou falecendo ali. Logo em seguida, ele pegou a arma e atirou no terapeuta, só que o terapeuta não morreu. E na matéria não conta os detalhes, mas ali os enfermeiros conseguiram entrar em contato com a polícia e a polícia chegou. Só que nisso, o senhor Watanabe estava com a arma apontada para todo mundo e deixou todo mundo ali de refém. Então, a polícia, né, tava lá um batalhão de gente, né, de capacete, armadura, tudo preparado, né, porque ele tava armado. E o negociante tentando negociar o que você quer para liberar o pessoal aí e tal. Foram muitas horas de negociação, mas o Watanabe ele não queria nada. Ele queria vingança com aquela equipe do Dr. Suzuki. E depois a polícia então conseguiu tirar os reféns, né? E o Dr. Suzuki, né, ele infelizmente faleceu. E o senhor Watanabe foi preso. Então, gente, lembra a frase que eu falei pra vocês? Faça o bem sem olhar pra quem? E eu falei que eu sou contra. Bom, gente, quando a gente trabalha, né, com trabalho voluntário, a gente passa por muitas situações. E o Dr. Suzuki, ele era uma pessoa muito boa, né, pelo que passa na matéria, ele era um médico muito bom. Mas o que eu aprendi aqui é que, realmente, eu já sempre achei que a gente tem que olhar quem a gente tá ajudando direitinho, porque às vezes a gente pode tomar um tiro nas costas, né? Não literalmente, mas passar por situações que a pessoa vai, né, acabar com você. E você que ajuda as pessoas, você é uma pessoa importante. A sua ajuda é importante. Você tem que dar valor a isso. Então, por isso mesmo que a gente escolhe quem a gente vai ajudar. Porque às vezes essa pessoa pode acabar com o trabalho que você faz, né? Então eu olhei essa notícia, fiquei chocada também com tudo que aconteceu. E foi isso que logo me veio na minha cabeça. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que as notícias que eu passei aqui foi boa para cada um de vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo até o fim e até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês.